Oi, oi, meus amores, começando aqui mais um vídeo no canal, né? E, gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca fiz. Na gestação do Dylan eu não gravava assim, né, pro canal e tal. Então é um vídeo que eu nunca fiz, eu não sei nem como realmente fazer. O que faltar, vocês me falem aí, tá? Se ficou faltando alguma coisa, vocês põem aí no comentário. Vai ser sobre o diário de gravidez. Eu até cheguei a anotar algumas coisinhas aqui, porque senão eu ia esquecer, gente. Mesmo antes de eu engravidar, eu já tava com uma cabeça um pouco ruim, né? Então, com a gestação piora, né? Quem tá grávida e quem já é mãe sabe como é que é. Então, eu anotei aqui algumas coisas, né? Alguns sintomas, desejos, coisas assim que aconteceram, né? Depois que eu fiz a primeira ultrassom, coisas que eu descobri depois também, que eu ainda não vim aqui falar com vocês, né? E aí eu vim fazer, né, esse diário de gravidez com vocês. Confesso que eu estava até assistindo alguns vídeos, porque eu nunca fiz, né? Então eu tava assistindo alguns vídeos pra ver como que era e tal. E aí eu vi que normalmente o pessoal faz de 3 em 3 meses, né? Tipo assim, o primeiro, igual na gestação, que tem o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. E aí o pessoal normalmente faz mais assim, né? Que aí faz 3 vídeos, né? E aí eu vou fazer nesse estilo também pra vocês. Acredito até eu que fique melhor também, né? Até mesmo pra mim. E aí eu vou ir falando com vocês como que aconteceu, até porque eu não contei pra vocês depois. E aí eu vou ir falando com vocês, tá? Porém, antes de qualquer coisa, eu cheguei deixando o like de vocês, que me ajuda demais, tá bom? Pra divulgação do vídeo. Curte, compartilha e comenta, tá bom? Aqui vai ser mais um bate-papo mesmo com vocês, então eu vou amar a interação de vocês, a história de vocês, se vocês também estão gravidinhas, quantas semanas vocês estão. Vou falar pra vocês também quantas semanas eu estou, tá bom? E depois eu mostro aí pra vocês a minha barriguinha, pra vocês já verem também como que tá, né? Porque, gente, nessa gravidez, dizem que na segunda gravidez a barriga parece mais rápido, né? E realmente, porque na gestação do Dylan eu não estava com essa barriga toda. Mas acompanhem aí. Então, gente, depois que eu descobri, né, eu mostrei aí pra vocês os vídeos da descoberta, contando pro Danilo, contando pro meu filho, né, pra família e tal. Depois que eu descobri, eu não fui imediatamente no hospital pra poder fazer a ultra, nada disso. Por quê, gente? Como vocês, algumas pessoas que me acompanham aqui sabem que eu tive perdas gestacionais. Então, eu fiquei com medo de chegar lá e não ouvir o batimento cardíaco do neném, né? Como aconteceu das últimas vezes. Então, eu fiquei com medo de chegar lá e não ouvir e acabar acontecendo tudo de novo, de perder, né? E passar por aquela frustração de novo. Então, eu preferi esperar, eu optei mesmo por esperar em casa. Eu já estava tomando ácido fólico, porque eu fui na minha ginecologista, então eu tinha pedido ela, né, um ácido fólico para mim poder tomar, porque eu já estava tentando, então eu queria poder, né, tá suplementando o ácido fólico. Então eu tomei aí, eu já estava tomando ácido fólico, né? E aí quando deu umas, acho que 8 semanas, né? Quando bateu 2 meses, eu fui lá no hospital e aí fiz, gente. Fiz, né, a tão temida, que eu cheguei lá com o coração na mão, aflita, e fiz a tão temida primeira ultrassom. E tava lá o meu neném, gente, graças a Deus. Tava lá tudinho direitinho, tudo bonitinho, né? E o primeiro susto, assim, que eu até iria deixar pra falar no final, mas que já é meio que junto, o primeiro susto, assim, que eu levei foi um hematoma, gente. Tava lá o neném bonitinho, né? E do nada, do lado assim, do lado do neném, assim, um pouco mais afastado, tinha um hematoma. Eu nunca vi, tipo assim, eu nunca vi nenhuma gestação, em nenhum vídeo, nenhuma das meninas falando sobre ter hematoma na gestação, né? E aí eu tive um hematoma, fiquei um pouco preocupada, né? Porque a gente fica preocupado, mas o médico foi muito tranquilo, ele me acalmou, assim, de imediato. Por tudo que eu passei também, né? Eu contei pra ele. E aí ele me acalmou de imediato pra mim não ficar apavorada. Falou que não era nada demais, né? E que o hematoma, ele sumiria. Ou ele seria absorvido, né?
ou eu poderia estar tomando um remédio pra poder sumir. Porque se eu não tomasse o remédio, ele falou que poderia acontecer um sangramento. E como minhas perdas gestacionais foram com sangramento, então eu iria ficar um pouco apavorada. Aí ele falou que pra mim não ficar apavorada, ele me passou um remédio, que foi até o do Faston. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele contém progesterona. E, tipo assim, o hematoma, pelo que eu entendi, são tipo assim, tem dentro do útero a gente tem tipo alguns vasinhos, né? E aí parece que um desses vasinhos rompeu e surgiu como se fosse tipo um machucadinho, né? E aí eu tomei o remédio, graças a Deus, antes ele passou uma caixinha só. E antes dessa caixinha terminar, eu nem tenho aqui a caixinha, gente, já até joguei fora. Era até pra mim ter guardado, pra me mostrar pra vocês. E aí, antes dessa caixinha terminar, eu já fiz outra ultrassom e já tinha sumido, pra honra e glória de Deus, né? E aí esse foi o primeiro susto, assim, né? Graças a Deus eu não tive nenhum outro susto, tá, gente? Não tive nenhum outro susto. Mas aí vieram alguns sintomas. Na gestação do Dylan, eu não senti nada. Literalmente nada. Ah, mas você... Não, gente, eu não senti nada. A gestação do Dylan foi uma gestação super tranquila. Eu não tive enjoo, eu não tive coisa com cheiro. Nada. Eu tive no máximo, né, que foi... O que logo muda, assim, de cara é o meu peito. Muda, ele cresce e fica inchado e bastante dolorido. Nessa também ficou bastante inchado e dolorido. Eu tive o atraso menstrual também, na do Dylan, que foi o que eu realmente, né, coisei que eu poderia estar, até porque eu também a gente já estava tentando. Tanto que as duas são planejadas, né? Então nessa eu tive o peito inchado e tô até hoje, tá? Inchado e dolorido, tô até hoje. E cólicas leves eu tive também. Tenho de vez em quando cólicas, mas são bem levinhas, graças a Deus. Nada que eu preciso tomar remédio, nada assim. Atraso menstrual, né? Eu tive o meu atraso menstrual. Não tive nidação, o sangramento de nidação nessa, eu não apareceu pra mim, né? Porque toda mulher tem, só que pra algumas aparece, pra outras não aparece. E uma das gestações que eu perdi, apareceu o sangramento de nidação, porém foi só nessa que apareceu. Nas outras eu não tive, nessa eu não tive também o sangramento de nidação. Acontece, mas não desceu pra mim o sangramento de nidação. Gente, eu tive muito gases, não sei vocês, mas eu tive muito gases mesmo. Surreal. Na gestação do Dylan eu não lembro de ter tido tanto gases assim. Eu tive muito gases. Dor de barriga. Gente, eu tive dor de barriga, vocês têm noção? Ai, bem íntimo isso aqui, né? Mas eu tive dor de barriga, literalmente dor de barriga. Por motivo também não aparente. Sempre me alimentei normal, tudo normal. Mas eu tive, depois sumiu. A minha fome é normal, né? Minha fome aumentou consideravelmente, né? O sono aumentou também. Nessa gestação eu não estou me sentindo assim muito ativa. Eu estou me sentindo, na gestação do Dylan eu era mais ativa, tipo assim, né? Eu tinha mais disposição assim pra fazer as coisas. Nessa não, gente. Nessa eu tô mais mais assim, mais devagar, sabe? Nisso mudou também. Estresse, gente. Ai, eu tenho, não sei, né? Mas eu tenho me estressado muito. Agora não tanto. Foi mais no início mesmo. Eu tava com estresse, assim, bem elevado. Tanto é que às vezes eu tinha até que respirar, né? Porque tudo me estressava. Tudo, literalmente tudo tava me estressando. Eu estava muito emotiva, estou ainda. Parece que tá começando a passar. Mas eu fiquei muito emotiva. Muito, gente. De tipo assim, de ver um comercial e chorar. De ver uma cena, tipo assim, a mulher se apaixonou e eu choro. Entendeu? Do Dylan falar, mamãe, eu te amo e eu choro. Entendeu, gente? Eu tava muito emotiva. Eu não podia ver
vídeo nenhum que eu chorava. Se eu visse vídeos, tipo assim, gente, muito emotiva por qualquer coisa. Ai, se a pessoa falasse um A, eu já tava chorando, entendeu? Emotiva a beça. Eu estou sentindo também uma sensação de estufamento. Tipo assim, toda vez que eu como, independente da hora assim que eu vá comer, eu sinto como se eu tivesse muito, mas muito, muito cheia mesmo. Que aqui a boca do estômago eu chego, fico com falta de ar. E tipo assim, como se a comida fosse voltar, sabe? Muito, muito cheia. Eu tô sentindo também. Eu não tenho... Em nenhum momento eu cheguei a vomitar, não tive nenhuma coisa assim que me fizesse vomitar, nada disso. Estou indo muito no banheiro, tô olhando pra baixo, gente, porque eu tô vendo aqui, tá? Que senão eu esqueço de falar pra vocês. A minha frequência de ir no banheiro aumentou consideravelmente também, estou indo muito no banheiro também. E, gente, eu estou tendo muito, muito mesmo desconforto na barriga. Na gestação do Dylan eu não tive isso. Desconforto assim na barriga. Desconforto que eu falo são dores, né? Eu não tive dores na gestação do Dylan assim na barriga. Tanto que eu falo pra vocês que a gestação do Dylan assim literalmente foi muito tranquila. Eu não sentia nada, literalmente. Arrumei vocês aí, né? Porque meu telefone estava indo de arrasto. Nem ele tá aguentando o calor, gente, que tá fazendo aqui. E aí, como eu tava falando com vocês, na gestação de Dylan eu não tava sentindo nada. E nessa, eu sinto muitas dores. Tipo assim, não é cólica, né? Normalmente cólica é normal na gestação. E eu estava sentindo dores mesmo. Tanto que teve um dia que eu cheguei a chorar de dor, gente, muita dor. E aí eu comprei um remédio, né, que o doutor passou. Foi até, não sei se vocês já tomaram aí, foi até esse Buscodu que ele passou. E aí é até carinho, não é barato, gente. É quase R$40 essa caixinha aqui, praticamente. E aí eu tomei ele e nem ele tava adiantando muito. Aí eu fui ver, né, e aí tava dizendo que depois de meia hora que ele fazia efeito depois de meia hora. E aí eu fiquei esperando essas meia hora e melhorou um pouquinho, né? E aí eu fiquei quietinha, paradinha. E graças a Deus passou aquela dor. E depois essa dor forte eu nunca mais senti. Porém, eu sinto algumas dores ainda, né? Às vezes no pé da barriga, às vezes na barriga toda, às vezes em alguns pontos. Só que não é o dia inteiro. Tipo assim, vai e vem, né? Vai, aí fica um tempinho sem eu sentir nada. E aí daqui a pouco volta, ou então se dependendo se eu fizer um movimento muito brusco, eu sinto um pouco de dor também. Se eu arrumar algumas coisas, se eu ficar abaixando e levantando, eu sinto algumas dores também, né? E aí eu tô até pra conversar com o meu obstetra na próxima consulta que eu vou. E se vocês quiserem que eu grave também pra vocês, põe aí nos comentários pra mim poder gravar pra vocês também. E aí foi isso, gente. De sintomas assim que eu senti foram esses. Nesse primeiro trimestre, né? Foram esses. E aí eu vou falar pra vocês, tipo assim, as vitaminas que eu estou tomando, tá? Que o médico me passou. E aí vou falar pra vocês um pouquinho. O ácido fólico que eu tomei no início, né? Que eu falei com vocês, foi esse DTN-FOL aqui. Não sei se vocês já tomaram, se algumas de vocês conhecem. Aí eu estava tomando ele, né? Aí o meu médico, quando eu fui no obstetra, ele falou pra mim continuar, que eu poderia continuar tomando ele. E aí ele me passou alguns remédios. Aí dentre esses remédios, ele me passou pra mim poder comprar ou o Materna ou o Regenesis, né? Aí na época que eu comprei, na época assim, né, gente, como se tivesse sido muito, muito longe. Eu não estava achando Regenesis por nada. O Regenesis aqui é muito difícil de achar. E aí eu comprei o Materna, tá vendo? Comprei esse Materna aqui. Aí eu tomei ele, tanto é que ele até acabou. Guardei só pra poder mostrar pra vocês. E aí esse daqui eu encontrei. Aí tomei ele. E aí dessa vez que eu fui na farmácia não tinha. Aí o que eu fiz? Eu comprei um que não é o original, é o... Como é que fala? Eu esqueci o nome, mas é isso aí mesmo. Que ele é assim, é esse Femi Whey gestante.
Nunca tomei, é a primeira vez que eu tô tomando, né? É genérico, né, gente? É a primeira vez que eu tô tomando. E aí, ele foi até um pouquinho mais em conta, e são 60 cápsulas, tá vendo? Comprei, já tô tomando ele já tem um tempinho já. E quando esse daqui acabar, né, eu volto pra minha vitamina mesmo, normal, que o doutor passou. E aí, gente, eu fiz alguns exames, né, de sangue e tal, e algumas vitaminas minhas deu baixa, tipo vitamina D, o ferro, o meu cálcio, né? E aí o doutor passou remédio também, né? E aí eu comprei, só que eu não consegui achar o que ele me passou o que ele me passou, né, gente? Eu não consegui achar. Que foi... Eu acho que é Sunny de Cálcio e Power Cálcio. Eu acho que é esses os nomes, né? E aí o outro... Ele me passou um outro também, que é o sulfato ferroso, né? Ele me passou o sulfato ferroso. O sulfato ferroso eu ainda não comprei, porque eu consegui ele de graça, então eu tenho que ir buscar, né? E aí eu achei das vitaminas que ele me deu, do cálcio, essas coisas, eu achei esse daqui, ó. Tá vendo? Só que, gente, esse remédio aqui pra mim tomar, nossa, é uma derrota pra mim conseguir tomar ele. Porque são 2 por dia, né? E o comprimido dele é desse tamanho aqui, literalmente. E, gente, é horrível de tomar. Horrível mesmo. Ele se desfaz muito rápido. Então, tipo assim, é horrível. E esse daqui, ele é mais tranquilo, né? Que é a vitamina da gestação. Ele é assim, ó, um rosinho assim, tá vendo? E aí ele é mais tranquilo pra poder tomar. Agora, esse daqui é um só por dia. Agora, aquele ali é sinistro, né? E aí, gente, essas foram as vitaminas que ele me passou. E aí, agora eu vou na consulta, né? E ele vai me passar alguns exames agora, nessa próxima consulta que eu for. Ele vai me passar alguns exames e aí, dependendo dos exames, eu falo aqui com vocês o que ele me passou, tá? E agora, gente, eu vou pro próximo tópico, tá? Que é desejos. Alguns desejos assim que eu senti, e teve um especificado que eu senti e eu nem sabia que eu estava grávida, porém eu já estava grávida, eu já estava com vontade de comer, né? Eu senti, gente, uma vontade assim de comer dobradinha. Juro pra vocês, gente, tava com uma vontade assim, e eu comi como se fosse, tipo assim, a última coisa que existia na face da terra, sério, de tão gostoso que tava. E aí eu tava com muita vontade de comer dobradinha, porém eu não sabia que estava grávida. Tanto que quando, no dia seguinte, o meu sogro e minha sogra vieram aqui, né, e eles até brincaram, que eles acharam que eles estavam vindo aqui, achando que eu ia contar pra eles que eu estava grávida. Porém, gente, nem eu sabia que eu estava grávida, como que eu ia contar, né? E aí a gente comeu, eu me fiz ali na dobradinha, e aí, né, depois desse dia, foi, se não me engano, na mesma semana, que foi num sábado que eles vieram, e no decorrer da semana eu descobri que estava grávida. Descobri aí que estava grávida. Mas essa foi o primeiro desejo que eu tive aí. Gente, eu tive muita vontade de comer. As coisas que eu tô tendo vontade de comer, algumas vão ser assim, algumas coisas que estavam fora de época, né? Eu senti muita vontade de comer manga verde com sal, né? Senti muita vontade de comer manga verde com sal. Eu não tava achando aqui por nada. E aí meu pai conseguiu várias mangas verdes com sal. E aí eu me acabei na manga verde com sal, gente. Essa foi a segunda vontade, né? O segundo desejo que eu tive. E tive vontade também de comer jambo com sal, gente. Nem estava na época de jambo, olha só. Não está, se eu não me engano, não sei se agora já está, né? Mas naquela época não estava na época do jambo. E meu pai conseguiu, não sei como, mas ele conseguiu essa proeza aí. E aí eu comi o jambo com sal ali. Confesso que se me trouxerem mais, eu como com o maior prazer, né? Mas eu comi ali o jambo com sal. E também jaca, gente. Na época, foi em dezembro,
Não estava na época ainda, eu fui no meu tio tem vários pés de jaca, e eu fui lá e o pé tava repleto, porém tudo verde, né? E aí eu tive que esperar chegar janeiro, que nós já estamos em janeiro, pra poder comer, porém eu me acabei mesmo na jaca, gente. Então, esses foram os desejos, né, do primeiro trimestre. Do segundo trimestre já tem. Eu vou até escrever pra não esquecer pra falar pra vocês, porque tem um, gente, tem um que eu nunca comi, nunca vi assim na minha mão, nunca peguei, nunca vi nem pé, né? E aí vi uma pessoa comendo e me deu vontade de comer, gente, tá desse jeito. E tudo, tá literalmente assim, vi uma pessoa comer, gente, tudo que eu vejo, se eu ver, tipo assim, se uma pessoa falar de comida perto de mim, me dá vontade de comer. Se eu ver alguma comida, sei lá, numa televisão, num vídeo, me dá vontade de comer, gente. Minha boca enche de água e aí me dá vontade de comer. Então eu tô desse jeito aí. Então, o pessoal que tá assistindo, que mora perto de mim, que me acompanha aí, então evitem falar de comida comigo, hein? Senão já era. Então, gente, é isso. Foram esses os sintomas. Essas são as vitaminas aí que eu tô tomando, né? Falta até vitamina, que no caso falta o ferro, né? Que eu falei com vocês. O sulfato ferroso. E esses foram os desejos aí. Põe aí nos comentários, né, como que tá sendo a gestação de vocês, os desejos de vocês, se são desejos inusitados, se não são, se são desejos, assim, mais tranquilos, né, e me falem aí como que tá sendo aí, né, a gestação de vocês, tá sendo tranquila, se vocês estão passando por muitos perrengues de enjoo, de vômito, de cheiro, sabe? Me contem aí como que tá sendo a gestação de vocês. Eu me encontro nesse exato momento com 15 semanas de gestação, né? Já completa aí 4 meses. Então já vim gravar logo pra vocês poderem, né, acompanhar. Como eu falei com vocês, é a primeira vez que eu gravo o diário de gravidez. Então, gente, se eu deixei alguma coisa passar, relevem. Falem aí nos comentários que eu volto aqui no próximo, converso com vocês. E também eu amo interagir com vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora a minha barriguinha, pra vocês verem como que tá, que ela já tá grandinha. Eu ainda não sei o sexo, tá? Não consegui descobrir ainda. E quando eu for descobrir, eu volto aqui, gravo tudinho pra vocês, tá? Estamos todos ansiosos aí pra saber se é um menininho, se é uma menininha. Já estamos aí na expectativa da escolha do nome também, tá? E eu devo falar o nome pra vocês assim, no momento, pra mim, eu não estou pensando em falar agora, mas vamos ver aí o decorrer, né, como é que eu vou estar, e aí tal, quem sabe, quando eu decidir eu não venho aqui falar pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês agora como está a minha barriguinha, pra vocês acompanharem aí também. Ó, gente, essa aqui é a minha barriguinha agora, tá vendo? Coloquei até um vestidinho assim mais coladinho, pra vocês conseguirem ver melhor, tá vendo? Estou com 15 semanas e, gente, na gestação do Dylan, eu não tinha essa barriga aqui, não tinha. Acho que assim fica escuro, né, pra vocês verem. Eu não tinha essa barriguinha aqui, né, e tá bem grandinha, ó, bem grandinha. E tá redondinha. Na gestação do Dylan, minha barriga não era redondinha assim. Ela era mais pra baixo, assim, mais pontudinha, né? Ela não era tão redondinha assim. E aí, muitas pessoas estão falando que é menina, né? Inclusive, meu filho. Então, gente, a gente tá aí na expectativa pra ver o que vai ser, né? E aí, essa, ó, é minha barriguinha de agora. Confesso que tá bem, bem grande. Tá vendo? E ainda vai crescer mais, né, gente? Ai, Jesus. Ó. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar, tá? O meu cabelo, eu tive que parar de fazer a progressiva, né? Porém, tem uma progressiva que eu estou pensando em comprar pra poder fazer, que ela é da Fashion Gold. Já ouvi muitas meninas relatando que podem usar, né, na gestação. E aí eu tô pensando também em
em comprar, mas ainda não comprei. Tô até com uma hidratação nele, pra hidratar, né? Aproveitar esse tempo aí da gestação, que o cabelo cresce bastante, pra ajudar também por fora, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá? Na próxima eu volto aqui, vou tentar voltar aqui mais vezes, trazer mais vídeos pra vocês. Vou tentar, né, gente? Porque como eu falei com vocês, eu tô bem assim, que eu ainda não achei a palavra. Não é desanimada. Eu esqueci a palavra, gente, mas não é desanimada, sabe? Mas eu tô assim, bem coisa assim pra fazer as coisas. Eu não achei a palavra, gente, mas vocês sabem o que eu tô falando. Então é isso, gente. Na próxima vez eu volto aqui, vou fazer, como eu falei com vocês, vou fazer de 3 em 3 meses, tá? Então, daqui quase 2 meses, daqui uns 2 meses e pouquinho, eu volto aqui de novo e faço o segundo trimestre, né, pra vocês poderem acompanhar e mostrar a barriguinha de novo pra vocês também, poderem acompanhar essa evolução, né? Se vocês quiserem me acompanhem lá no Instagram, que lá vocês ficam mais pertinho de mim, acompanham mais perto, né? Lá eu mostro mais coisas. Agora eu não estou tão ativa assim nos stories, né? Mas lá eu acabo mostrando mais coisas do que aqui, né? Fotos, vídeos, eu acabo mostrando mais coisas do que aqui, né? E aí vocês acompanham melhor lá também, tá? Mas é isso. Chega de enrolação, que o vídeo já deve estar enorme de longo. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.